A Ciência de Ficar Rico, Wallace Waddles, capítulo 4. O primeiro princípio da ciência de ficar rico. Seja bem-vindo ao canal A Mente Cria Sua Vida. Se você chegou a este vídeo, foi por alguma razão. Então, se você gostar dele, se inscreve no canal e ativa o sininho. Assim você será avisado sempre que postarmos conteúdos novos. Curta e comente e compartilha. Fique agora com o capítulo 4, o primeiro princípio da ciência de ficar rico. O pensamento é o único poder que pode produzir riquezas tangíveis a partir da substância sem forma. O material a partir do qual todas as coisas são feitas é uma substância que pensa, e pensando na forma, essa substância a produz. A substância original move-se de acordo com seus pensamentos. Cada forma e processo que você vê na natureza é a expressão visível de um pensamento na substância original. Como a matéria sem forma pensa em uma forma, ela toma essa forma. Ao pensar em um movimento, ela faz esse movimento. É assim que todas as coisas foram criadas. Vivemos em um mundo de pensamento, que faz parte de um universo de pensamento. O pensamento de um universo em movimento se estende por toda a substância sem forma. A matéria pensante, que se move de acordo com esse pensamento, toma a forma de sistemas planetários e mantém essas formas. A substância pensante toma as formas de seu pensamento e move-se de acordo com o pensamento. Mantendo a ideia de um sistema circular de sóis e mundos, ela toma a forma desses corpos e os move como ela pensa. Pensando na forma de um carvalho de crescimento lento, ela se move de acordo e produz a árvore, embora séculos possam ser necessários para fazer o trabalho. Ao criar, a substância se move de acordo com o pensamento. Todo pensamento de forma, realizado pela substância pensante, provoca a criação da forma, mas sempre ou de forma geral, segundo linhas de crescimento e ação já estabelecidas. O pensamento de uma casa de determinada construção, se fosse impresso na substância sem forma, poderia não causar a formação instantânea da casa, mas provocaria a transformação das energias criativas já trabalhando no comércio e no comércio em canais que resultassem na construção rápida da casa. E se não houvesse canais existentes pelos quais a energia criativa pudesse trabalhar, então a casa seria formada diretamente da substância primordial, sem esperar pelos lentos processos do mundo orgânico e inorgânico. Nenhum pensamento de uma forma pode ocorrer na substância original sem causar a criação da forma. O homem é um centro de pensamento e pode dar origem a pensamentos. Todas as formas que o homem modela com as mãos devem existir primeiro em seu pensamento. Ele não pode moldar uma coisa até que tenha pensado aquela coisa. E até agora, o homem tem se limitado inteiramente a um trabalho de suas mãos. Tem aplicado o trabalho manual ao mundo das formas, procurando mudar ou modificar aquelas já existentes. Nunca pensou em tentar provocar a criação de novas formas, implantando seus pensamentos na substância sem forma. Quando o homem tem um pensamento forma, ele tira o material das formas da natureza e faz uma imagem do que está em sua mente. Ele tem, até agora, feito pouco ou nenhum esforço para cooperar com a inteligência sem forma, para trabalhar com o Pai. Ele não sonha que pode fazer o que vê o Pai fazer. O homem reformula e modifica as formas existentes pelo trabalho manual. Não tem dado atenção à questão de poder ou não produzir coisas a partir da substância sem forma, comunicando-lhe seus pensamentos. Nós nos propomos a provar que ele pode fazê-lo, a provar que qualquer homem ou mulher pode fazê-lo, e a mostrar como. Devemos, como primeiro passo, estabelecer 3 proposições fundamentais. Primeiro, afirmamos que existe uma coisa original sem forma ou substância a partir da qual todas as coisas são feitas. Todos os elementos, aparentemente, muitos, são apenas apresentações diferentes de um elemento. Todas as muitas formas encontradas na natureza orgânica e inorgânica são apenas formas diferentes, feitas do mesmo material. E esse material é material de pensamento. Um pensamento nele contido produz a forma do pensamento. O pensamento na substância pensante produz formas. O homem é um centro de pensamento.
capaz de pensamento original. Se o homem pode comunicar seu pensamento à substância pensante original, ele pode causar a criação ou formação do que ele pensa. Resumindo, há uma substância pensante da qual todas as coisas são feitas e que, em seu estado original, permeia, penetra e preenche os espaços entrelaçados do universo. Um pensamento, nesta substância, produz a coisa que é imaginada pelo pensamento. O homem pode formar coisas em seu pensamento e, ao imprimir seu pensamento sobre a substância sem forma, pode fazer com que a coisa que ele pensa seja criada. Pode ser perguntado se posso provar essas afirmações, e sem entrar em detalhes, respondo que posso fazê-lo, tanto pela lógica como pela experiência. Racionalizando sobre os fenômenos da forma e do pensamento, eu cheguei a uma substância original pensante, e, raciocinando a partir desta substância pensante, cheguei ao poder das pessoas de causar a formação das coisas que se pensa. E pela experiência, eu encontrei o raciocínio verdadeiro. Esta é minha prova mais forte. O caso de uma pessoa que lê este livro e enriquece ao seguir suas instruções, esta seria uma evidência que sustenta minha afirmação. Mas quando cada uma das pessoas que faz o que este livro instrui fazer, enriquece, esta é uma prova positiva. Até que alguém passe pelo processo e fale, a teoria é verdadeira até que o processo falhe. E este processo não falhará. Todos que fizerem exatamente o que este livro lhes diz para fazer, ficarão ricos. Eu disse que as pessoas enriquecem fazendo as coisas numa certa maneira, e a fim de fazer isso, as pessoas devem se tornar capazes de pensar de certa maneira. O modo de uma pessoa fazer as coisas é o resultado direto da maneira como ela pensa sobre as coisas. Para fazer as coisas do modo que você as quer fazer, você terá que adquirir a habilidade de pensar do modo que você quer pensar. Esta é a primeira etapa para enriquecer. E para pensar o que você quer pensar, você deve pensar a verdade, impassível às aparências. Cada indivíduo tem o poder natural e inerente de pensar o que quiser pensar. Mas isto requer muito mais esforço do que ter pensamentos que são sugeridos pelas aparências. Pensar de acordo com as aparências é fácil. Pensar de verdade, não obstante as aparências, é trabalhoso e requer maior emprego de energia que qualquer outro trabalho. Não existe trabalho do qual a maioria das pessoas mais fuja como o de manter continuamente um pensamento. É o mais duro trabalho do mundo. Isto é especialmente correto quando a verdade é contrária às aparências. Cada aparência do mundo visível tende a produzir uma forma correspondente na mente de quem observa, e isto só pode ser evitado mantendo o pensamento na verdade. Ver as aparências da pobreza produzirá formas correspondentes em sua própria mente, a menos que você se prenda à verdade de que não existe pobreza, há somente abundância. Pensar na saúde quando cercado pelas aparências da doença, ou pensar na riqueza quando em meio às aparências da pobreza requer poder, mas quem quer que adquira este poder torna-se uma mente mestra. Esta pessoa pode vencer o destino e pode ter o que quiser. Este poder só pode ser adquirido com a compreensão do fato básico que está por trás de todas as aparências. E esse fato é que há uma substância pensante da qual todas as coisas são feitas. Então, nós devemos manter a verdade de que cada pensamento dentro desta substância se torne uma forma e que uma pessoa pode, assim que imprima seus pensamentos nela, fazer com que tome uma forma e se transforme em coisas visíveis. Quando nós nos convencemos disso, perdemos todo o medo e a dúvida, porque nós vamos saber que poderemos criar o que nós queremos criar. Nós poderemos ter o que queremos ter. E poderemos nos tornar o que nós queremos ser. O primeiro passo para ficar rico é que você deve acreditar nas 3 indicações fundamentais dadas previamente neste capítulo, e a fim de enfatizá-las, eu as repetirei. Existe uma matéria pensante da qual todas as coisas são feitas, e que, em seu estado original, permeia, penetra e preenche os interespaços do universo. Um pensamento impresso nesta substância produz a coisa que é imaginada pelo pensamento.
Uma pessoa pode dar formas às coisas em seu pensamento, e imprimindo este pensamento nesta substância sem forma, pode causar a criação do que pensa. Você deve colocar de lado todos os outros conceitos universais e deve insistir neste até que esteja fixado em sua mente e se transforme em seu pensamento habitual. Leia estas indicações outra vez. Leia repetidamente. Implante cada palavra em sua mente e medite nelas até que você acredite firmemente no que dizem. Surgindo uma dúvida, deixe-a de lado. Não escute argumentos contra esta ideia. Não vá a igrejas ou locais onde conceitos contrários sejam ensinados ou cultuados. Não leia revistas ou livros que ensinem uma ideia diferente. Misturar suas ideias com crenças e fé fará com que todos os seus esforços sejam em vão. Não se pergunte por que estas coisas são verdadeiras, nem especule como estas coisas podem ser verdadeiras. Simplesmente aceite-as como verdade. A ciência de ficar rico está na absoluta aceitação disto.